Vamos lá, gente. Boa noite a todos, né? Nós chegamos aí à nossa última aula, né? Acho que foi legal, foi tranquilo, né? Acho que aulas seguidas assim é bom para o professor que a gente tem uma sequência. Acho que para o aluno também tem uma sequência. E a gente está até o presente momento nós batemos artigo por artigo do estatuto, né? Só demos aquele pulo da competência porque é muita leitura, né? Que ela vai definir a competência de cada unidade organizacional. E agora a gente chegou aqui no regime disciplinar, ok? Regime disciplinar. Tá? Regime disciplinar, né? Significa dizer o seguinte, que o policial ele está sujeito, né, um regramento, né? Então o policial está sujeito, né? Tá? Ok. Há diversos comportamentos, não é isso? Diversos comportamentos requeridos pela corporação, não é isso? Diversos comportamentos, né? Diversos comportamentos. Entre eles, né, nós temos o quê? Os deveres. Ok? Temos os deveres. Temos, alô, além dos deveres, a gente tem o que? As proibições. Tá? O que é o dever? Dever é obrigação de fazer. Então, independente de qualquer coisa, ele é obrigado a fazer. Proibição é o quê? Um comportamento proibido. Tá? E na proibição, isso só existe no âmbito civil, na Polícia Judiciária Civil, ele trouxe um regramento que nós temos 4 tipos de proibições. 1º grau, 2º grau, 3º e 4º grau. Tá? Então nós temos aí essa situação. Tudo bem, né? Professor, que mais, né? Então nós temos aí os artigos especificamente, né? Que vai falar dos deveres e das proibições. Então o comportamento, o policial, ele está sujeito, está restrito apenas ao comportamento dos deveres e das proibições? Não. Está sujeito o quê? Às outras regras, regras do estatuto. Tá? Professor, como assim as outras regras do estatuto? Lembra lá na posse que ele é obrigado a declarar cargos? Não é isso? Não é um comportamento que o estatuto exige do policial? Declarar cargos é obrigatoriamente, não é isso? Caso ele não atenda essa obrigação, ele vai estar o quê? Descumprindo o comportamento requerido. Ok? As demais normas do estatuto, né? Professor, aonde mais, né? O policial também ele é obrigado a seguir o quê? As demais normas. Ok? Demais normas. Ou seja, leis, tá? Decretos, portarias, tá? Regulamentos e outros. Tá aí. É pesado. Tá? O que acontece, gente, tá? Seguindo a regra aqui, a sequência aqui do estatuto, né? Como é que ele imaginou, né? Como é que o legislador imaginou? Ele imaginou o seguinte: a partir do momento que há um descumprimento de um comportamento requerido, tanto obrigatório quanto proibitivo, ele vai sofrer o quê? As penalidades. Ok? Vai sofrer as penalidades. As penalidades. Das penalidades, você tem que colocar a sequência delas. Certo? A sequência delas. Primeiro, a penalidade aí mais leve, né? Qual que é? Advertência, né? A segunda penalidade, repressão, né? Repreensão, né? Terceiro, multa. Quarta multa, depois suspensão.
até 90 dias. Aí nós temos a penalidade mais gravosa para o servidor da ativa, qual que é? Demissão. Demissão. A mais gravosa do servidor da ativa é demissão. Tá? Demissão. Ok. O cara sabe que vai ser demitido. Ele vai lá e entra com uma aposentadoria. Ele se aposentou. Cabe demissão para ele? Não, porque demissão é exclusivamente para quem está na ativa. Qual que vai ser a punição dele? Cassação da aposentadoria. Tá? Ok. Eu tenho obrigação de ir lá na 04 agora. Tá? E assim, tem uma lei complementar do Estado, gente, que eu juro para vocês que eu esqueci o número dela, cara. Eu esqueci o número dela. Tem uma lei complementar no Estado que ela regulamenta exclusivamente o processo administrativo disciplinar. Tá? Eu esqueci o número dela. Inclusive, nós temos o quê? Eu tenho aula gravada dela. Ela regulamenta especificamente. Por exemplo, nessa lei complementar, que ela vai dizer a medida da aplicação de 90 dias. Se é 15, 20, 30, 45, não tem? Então tem uma outra lei complementar que vem regulamentar a aplicação da dosagem das penas, os processos em si. Eu vou escrever em vermelho aqui, tá? Porque esse vermelho aqui não está na 04, não está na 407, está na 04, né? Que é a cassação, tá? A cassação da disponibilidade. Tá? Vou até colocar aqui, ó, cassação da disponibilidade a 04 de 1990. Tá? Tá aí. O que é cassação da disponibilidade, gente? Primeiro você vai ter que entender o que significa disponibilidade. O cara, eu vou dar um exemplo aqui, Secretaria Municipal de Cuiabá, 300 anos. Existiu essa secretaria? Existe. Hoje existe? Ela foi o quê? Extinta. Vamos supor que nessa secretaria de Cuiabá, 300 anos, tá? Tinha um servidor efetivo de carreira lotado. O ato que extinguiu a secretaria, extinguiu também os cargos. Como o cara é efetivo, ele pode ser exonerado? Não, aliás, como ele tem estabilidade, ele pode ser exonerado? Não. Não tem vaga para ele em nenhum outro lugar do município. Para onde que esse cara vai? Ele vai ser posto em disponibilidade. Ele fica em casa recebendo. Ele está disponível para o município. Bacana? Entenderam? Tá. É o seguinte, ele está na ativa? Essa é a pergunta de concurso. O cara que está em disponibilidade está na ativa? Negativo, ele está em disponibilidade. Ativo é quem está efetivamente em exercício no cargo. Eu expliquei isso. Não, ele está em disponibilidade, que é diferente de ativa. Ativa, eu expliquei para vocês que ele tem que estar em pleno exercício. O cara que está aposentado, ele está na ativa? Não, ele está o quê? Aposentado. Ele está em pleno exercício? Não. Outra hipótese, ele tem um vínculo efetivo, ele é estável, mas ele está posto em disponibilidade. Quando ele é aproveitado no outro cargo, quando ele vai trabalhar no outro cargo, ele vai ser aproveitado. Quando ele entrar em exercício, ele vai estar na ativa. Bacana? Então, uma coisa transitória. O cara, sabendo que ia ser extinto, ele foi lá e aprontou. Ele aprontou. Ele pode receber penalidade de demissão? Não. Qual que é a penalidade dele? Cassação da disponibilidade. Então, essas três aqui, ó, no caso aqui, né, essas três aqui têm os mesmos efeitos. Tá? Os mesmos motivos que vão ensejar na demissão vai ser os mesmos motivos da demissão, da cassação de aposentadoria e a cassação de disponibilidade. Agora, para fechar esse assunto com chave de ouro. Por que o legislador, tá, não trouxe a previsão dessa penalidade no Estatuto da PJC? Porque lá no começo, eu disse para vocês, no primeiro artigo, o segundo artigo da lei, ele fala que é um órgão permanente. Se ele é um órgão permanente, ele não pode ser extinto. Fechou? Fechou, gente? O direito administrativo como um todo? Pronto, tá? Vamos lá.
Agora, né, adiantando para vocês que o regramento comportamental do policial vai ser muito rigoroso. Dá para perceber isso aqui, né? Vamos lá. E aí, professor? Isso caiu no concurso de 2014. Foram assim, todas as questões foram sobre progressão de vertical e horizontal. E, aliás, quase todos, uma delas cobrou sobre isso aqui, tá? O que acontece? Agora, o aluno, para aprender isso, ele vai ter que estudar os comportamentos e vincular, tá? Vincular qual comportamento aqui, ó, você vai estar vinculando. Cabe advertência, cabe repressão, né? Por exemplo, o cara, vamos colocar aqui a advertência. Tá? Advertência. Tá? A advertência é a mais branda de todas. As mais penosas são a de demissão e aquelas que equiparam a demissão, que tem o mesmo efeito, ok? Olha só, tá? Então, vem cá. A advertência, gente, vai ser aplicada a advertência quando o cara descumpre uma proibição de primeiro grau? Não. A advertência vai ser aplicada o quê? Nos casos de descumprimento de dever. Certo? Descumprir um dever, automaticamente, qual que é a punição a ser aplicada? A dosagem da pena. Vai ser o quê? A advertência que é mais leve, você não vai demitir o cara, tá? Entenderam até aqui? Então, qual que é mais leve? Advertência. Professor, só isso? Não. O cara, mas, ele tem que ser o quê? Primário. Primário. Tá? Ou seja, para o cara receber uma advertência, ele descumpriu algum dever desses 323 deveres aqui. Então, como é que vai cair na prova? O cara vai colocar no comando da questão um dever desse e vai falar qual que é a penalidade aplicada no caso. Entendeu? Certinho? Professor, para fechar a advertência, né, qual que é o instrumento? Vai ser, admite-se advertência verbal na polícia? Não, admite-se não. Admite-se a advertência verbal na 8.112. Mas na polícia, ela é por portaria. Portaria é verbal? Não, portaria é escrita. Ok? Segundo. Tá? Segunda é repreensão. Repreensão, né? Você vai repreender. Seu filho, a gente adverte o filho, não adverte? Quando que você vai repreender o filho? Quando ele incide novamente no erro. Ou seja, quando ele tiver uma reincidência na advertência. Tá? Então, eu não vou escrever aqui porque eu quero falar primeiro todos os 23 comportamentos da advertência, a gente vai por ordem aqui. Então é o seguinte, quer pegar de competitivo, você tem que saber que o policial civil, e via de regra, ele está sujeito a 100 comportamentos aí que são proibidos ou comportamentos negativos, né, que não podem ser executados, e você tem que saber exatamente essas 5 etapas aqui. Tá? Por exemplo, 100% dos deveres vai ser o quê? Advertência. 100% do primeiro grau vai ser o quê? Repreensão. Tá? A suspensão é um pouco mais complicada, porque a suspensão cabe em todos os casos do segundo grau, alguns casos do terceiro e alguns casos do quarto grau. Tá? E a demissão cabe em alguns casos do terceiro grau e quase todos do quarto grau. Tá? Algumas hipóteses do quarto grau que ele vai ter a demissão. Então é isso que cabe que o aluno tem que saber. Então ele vai ter que aplicar as 6 penalidades aqui, né? E a cassação de aposentadoria? Aplica-se o quê? No mesmo comportamento da demissão. Tá? Mesmo comportamento da demissão. Vem comigo, né? As penalidades, até 90 dias, né? Aí eu já falei para vocês, né? Professor, como é que vai dosar a pena até 90 dias? Tem uma outra lei. Tem uma outra lei complementar. Se alguém souber aí, por favor, me ajude aí. Eu esqueci o número dela, salvo engano, é 207. Tá? A lei complementar 207, salvo engano, né? Mas eu vou colocar para vocês, viu, gente? Vocês não têm grupo, né? Tem, eu coloco lá um númerozinho, tá?
Mas se não cair no edital, não estudem, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem que existe uma tabela em até de 15, entendeu? De 40, 30, 45, é de 15 e 15, né? Até você chegar nisso aí, né? Então vem comigo, né? Primeiro artigo 219, né? 218. A disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica e funcional. Faltou uma coisa aqui também, né? O comportamento do policial aqui, né? Ó, o comportamento do policial também é o quê? Na subordinação, tá? Hierárquica e funcional. São coisas diferentes. Tá? Então, o policial está sujeito ao regramento, deveres, proibição, outras regras do próprio estatuto, demais normas, que é todas as normas, e mais o que? A subordinação da hierarquia. O que é a subordinação hierárquica? Aquela que você deve ao seu superior imediato. É o chefe. Tá? Na administração pública, todo mundo tem um chefe, exceto quem é chefe de poder. Tá? Isso é regra. Né? Todo mundo tem um chefe, exceto o chefe de poder, porque ele é chefe, ele é independente, ele representa o poder, ele ali tem um equilíbrio de Montesquieu entre os poderes. Né? E o que é a subordinação funcional? Funcional é da função. Tá? O RH editou uma portaria de férias, dizendo o seguinte, é Douglas, né? Hugo, né? Dizendo assim, Hugo, ó, você tem até dia tal para propor os seus dias de férias. Se você não fez, você está o quê? Você está descumprindo uma subordinação funcional. Então, você vai estar sujeito ao regramento, ok? Então, vem comigo aqui. Então, fundamentos na subordinação hierárquica, que é do chefe, né? Funcional, que é do produto, tá? No cumprimento das leis, da própria lei e de outras leis, dos regulamentos, tá? Dos princípios institucionais da instituição e das normas de serviço. Tá? Ou seja, se você recebeu uma ordem de serviço, você tem que executar. Tá? Então, aí, isso aqui é disciplina policial. Né? Nesse sentido, vem comigo, são deveres. Né? São deveres do policial civil. São quantos deveres? 22. Né? Quero adiantar um assunto aqui para vocês. Vamos lá. 23, perdão, aqui é o seguinte. Toda vez que você cair no 219, você vai receber uma pena de advertência. Vem comigo. A pena de advertência será aplicada no caso de falta de cumprimento de dever. Ou seja, se ele desobedecer qualquer uma das hipóteses do 23, né? Ao infrator primário, por meio de portaria punitiva. Tá? Então aqui é uma portaria, não é uma portaria qualquer, é uma portaria punitiva. Tá? Pronto? Ok? E agora? Agora vamos estudar quais são os 23 deveres aí que está sujeito ao policial. Né? Ser assíduo, gente, é um dever, ó, ser assíduo, pontual, discreto e urbano. Tá? Discreto e urbano. O que é urbano? Educado, né? 2. Cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar. Desta lei complementar. Do regimento interno, da Polícia Judiciária Civil e demais normatizações expedidas pelas autoridades competentes. Né? Então, está lá, eu sou delegado de polícia, tem um escrivão, um investigador, tá? Se ele descumprir as regras, o que ele pode aplicar? Uma advertência a ele. Tá? Ele tem competência para isso. E aqui hoje a gente vai estudar quem é competente para aplicar essas penas. Né? 3. Zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, especialmente daqueles que lhes sejam entregues para a guarda ou utilização. Tá? Então ele tem que zelar, né? Tem que zelar pelos bens do Estado. Né? Vamos lá. 4. Olha só. Informar incontinente, né? Ou seja, imediatamente, na hora, né? Sem enrolação. Né? O quê? A autoridade policial a que estiver subordinado quando alteração de endereço residencial, número de telefone, ainda que o servidor esteja em afastamento regular. Olha só, gente, a carreira de policial não é uma carreira que ele quer dedicação exclusiva? Então, o quê? Não é uma carreira de ampla disponibilidade, que lá a gente falou de plantão, estudo. Então é o seguinte, você tem que ser localizado. Então, é o único estatuto que tem dessa forma aqui. Então, mudou de endereço, você tem que imediatamente, é o seu dever funcional, obrigação de fazer, avisar a autoridade policial da sua nova moradia. Você tem que ser localizado. Tá? Ok. Né? Prestar informação correta e de modo cortês
ou encaminhar o solicitante a quem sabe prestá-la, né? Aí, né, então, prestar informações corretas e de modo cortês, de educação, né? Ou encaminhar o solicitante a quem saiba prestá-la, né? Então, coisa interessante. Então, quem está ali com o público, né? E hoje o problema da Polícia Civil é lidar realmente com o público, né? Sexto, portar cédula de identidade funcional distintivo policial. Então, o cara tem que portar cédula de identidade funcional e distintivo policial. Tá? Tudo isso aqui, advertência. E a gente vai ver os efeitos da advertência. Participar da comemoração do Dia da Polícia, 21 de abril, né, que é o dia aí, o marco, né, o patrono da polícia, não só da Polícia Tiradentes, não só da Polícia Civil, mas de todas as polícias, né? Vamos lá. Comportamento número 8, vem comigo. Tá? Comportamento número 8, ser leal, cooperativo e solidário com os companheiros de trabalho. Olha, ele quer o quê? Ele quer um cara sociável, né, com relacionamento humano, né? Manter-se atualizado em relação às leis, regulamentos e normas de interesse policial. Divulgar para conhecimento dos subordinados as normas citadas no inciso anterior. Então, além de saber, você tem a obrigação o quê? De socializar com os subordinados, né? Frequentar com assiduidade os cursos oferecidos pela Academia de Polícia Judiciária Civil ou por instituição congênere, né? Olha aí, né? O cara vai no horário de serviço, né? Tem que ir lá, porque é com prejuízo do serviço, então se o cara não for lá, pode levar uma advertência, né? Assiduidade não é falta, chegar atrasado, ok? Obedecer às ordens legais de seus superiores. Aí aqui cabe bastante explicação, tá? Olha só, obedecer às ordens legais. Legais. O que é legal? É uma ordem que você está recebendo que está de acordo com as leis, sem abuso de autoridade, tá? Ok, né? De seus superiores hierárquicos. Olha só, gente. O policial está sujeito à hierarquia e disciplina? Sim. Então ele recebe sempre ordens, ok, né? E promover a sua fiel execução. O que acontece quando o policial recebe uma ordem, executa, mas não executa de forma fiel? Ele assume a responsabilidade pela ordem, tá? Exceto quando manifestamente ilegais. Tá? A isso cabe bastante explicação, cara, né? Então é o seguinte, regra geral, você deve obedecer o seu superior, ok? Professor, esse manifestamente ilegais, né? Ou seja, essa ordem tem que ter vícios claros de ilegalidade, tá? Você não pode falar assim, se achar que está ilegal, que não está correto, isso não serve, tá? Então tem que ser claramente demonstrada essa ilegalidade. Ok? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, tá? Tá? Olha só. Adotar o cabelo competentes, fazer o que tem superior. Para aí, gente. Né? Tá? Só um pouquinho, gente, porque eu já quero explicar dois aqui. Tá? Tá, depois que eu acho aqui, que eu passo para vocês, que é o seguinte, nós temos aqui um dispositivo do código, né? É esse aqui, né? O que acontece? A partir do momento que você tem conhecimento de uma ilegalidade, você tem que representar. Tá? A gente vai apresentar esse modelo aqui, porque a sua obrigação de... Então, vamos lá, gente. Ordem legal, tranquilo, né? Ordem legal, você pode o quê? Recusar. Só que não só recusar, você vai ter que representar essa ordem legal. Tá? A gente vai apresentar já esse momento aqui. Vamos lá? Zelar pela valorização da função policial e pelo respeito dos direitos e a dignidade da pessoa humana. Proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função do policial civil. Né? Vamos lá, quem tiver com material, marca esse item 14. A burocracia de Max Weber ela é bem clara, né? Que a grande teoria aí que por trás de tudo isso, né, a teoria de Max Weber é o seguinte, tá? E as teorias comportamentais de hoje também diz o seguinte, tá? O que ela diz? Né? No caso da polícia, a administração pública não deseja que você seja uma pessoa, tá? Na polícia
e em casa você seja outra pessoa completamente diferente. Não querem. A administração pública não deseja isso. Ou seja, mesmo você exercendo lá na sua fora de horário de serviço, tá certo? Você vai responder, ó, proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função de policial civil. Tá? Esse item sexto aqui, inclusive, é uma regra de ética. De ética, tá? Então, por quê? Porque mesmo fora do seu serviço, você é policial civil. Você não deixa de ser policial civil. E o policial civil, ele tem que ser um espelho para a sociedade, tem que ser alguém lá devidamente respeitado, né? Então ele tem que ter uma vida particular, digna também. Adotar providências cabíveis, ser competente, atenção, ser competente em face de irregularidades que tenha conhecimento e levar o fato à autoridade superior. Tá? Então aqui é 2 comandos. Tá? O cara, por exemplo, adotar providências cabíveis. Então eu sou investigador, ok? Eu vi uma irregularidade. Se eu sou responsável para agir contra essa irregularidade, eu devo agir imediatamente. Esse é o primeiro passo ali. Agora, eu não tenho competência para resolver aquela situação, encaminhar a solução daquela aqui que eu tenho que fazer, representar imediatamente a quem? O seu chefe superior. Gente, agora aqui um conceito, burocracia. Não tem hierarquia rígida? Sempre você deve se reportar ao seu chefe superior. Quem que é? O imediato. Tá? Se você pular a hierarquia, você está desrespeitando a hierarquia superior. Superior dele. Avisa ele, ó, eu não vou executar determinada tarefa, sempre um a mais. A hierarquia é rígida, entendeu? Sempre um a mais. Tá? Você recebeu a ordem, você fala, ó, eu não vou executar essa ordem, porque essa ordem tá, é manifestamente ilegal, e aí você tem que comunicar o de cima. Você não pode fazer mais pronto, só isso. E claro que vai virar um padzinho aí, né? Guardar sigilo sobre os assuntos da administração e das investigações que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Tá? Ah, professor, não é sigiloso, mas você tem que guardar sigilo. Tá? Então, isso aí é padrão em toda a administração pública. Atender prontamente às determinações superiores no tocante a trabalhos policiais desenvolvidos em horário que ultrapasse a jornada normal. Olha aí, atender prontamente às determinações superiores no tocante a trabalhos policiais desenvolvidos em horário que ultrapasse a jornada normal. Gente, você é polícia, você é diferente. Então, como você é polícia, se for solicitado você ficar além do horário, você tem obrigação, você tem disponibilidade, por isso que ele quer alguém de dedicação exclusiva em relação a isso. Tá? Então, tá aí, né? Agora, pergunta de concurso. Cabe horas extras? Cabe horas extras, porque a gente viu que é um direito de remuneração garantido, né, na polícia. Se não tivesse horas extras, tá? Não tivesse horas extras no estatuto, não poderia. Mas no estatuto garantiu. Comigo, comparecer à unidade, órgão ou serviço policial, independentemente de convocação, quando tiver conhecimento iminente de perturbação da ordem ou em caso de calamidade pública, né? Então, olha aí, você está numa situação, você percebeu que você faz parte de uma força policial. Tá? Então, se acontecer qualquer coisa aí de ordem que vai perturbar o município, o estado, você tem a obrigação, o dever de comparecer à sua repartição lá para você se apresentar ao serviço, né? Adotar providências preliminares em torno de ocorrência policial, de que tenha conhecimento, independentemente do horário de serviço, né? Olha aqui, isso aqui também tem lá no PM, né? Você é só policial no horário de serviço? Você é policial a qual? 24 horas, não é isso? Na sua folga, na sua escala, tá? Se deparou com um crime imediatamente. Você é policial? Sim, pelo estatuto você vai ter que agir. Então, o que você vai fazer ali? Você vai ter que agir e vai tomar as providências preliminares, né? Para depois registrar a ocorrência policial para os colegas aí que estiverem então. Tá? Então, o policial deve agir 24 horas aí nas ocorrências, né? Ok, vamos lá.
20. Usar vestuário compatível com a função policial. A vestimenta compatível, né? Cuidar de sua higiene pessoal e de sua aparência física. Proceder, no caso de investigador de polícia, relatório circunstanciado das suas investigações, com clareza e objetividade. E, finalmente, utilizar carimbo pessoal no recebimento de documentos de interesse da instituição. Tá? Então, aqui eu... Pronto. Então, isso aqui, tudo aqui é o quê? Dever. Tá? Pisou na bola um dever, advertência. Se for primário, né? Portaria punitiva. Agora a gente vai nas proibições, né? Então, as proibições são 73, tá? 73 comportamentos proibidos. Você tem que ter primeiro grau, segundo grau, terceiro e quarto grau, né? Observa aí, gente, que a maior quantidade é de segundo grau. Oi? Dá para colocar os correctivos dentro do segundo grau, assim? São as palavras só para saber exatamente o primeiro grau, o segundo e terceiro grau, as palavras corretivas, tipo primeiro grau, advertência, mas... Dever, qual que é? Não, dever, qual que é? Estou perguntando para você. O descumprimento do dever, advertência, tá? Primeiro grau vai ser o quê? Repreensão. Suspensão, tá? Suspensão ela vai ser aplicada em segundo, terceiro ou quarto grau. Entendeu? Não, eu vou escrever aqui, ó. Estou fazendo aqui, ó, advertência, entendeu? Tá. 219 a advertência, é isso? É isso aí? Aí, ó. 19 ou 20, tá. Não, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Vou fazer um mapinha legal aqui. 73 proibições, tá? É 77, né, gente? Se a gente somar aqui, 77 proibições, tá? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Na ideia do colega aqui, primeiro grau, repreensão, tá? Se o cara quiser complicar, ele vai cobrar suspensão, porque ele é aplicado em segundo, terceiro e quarto grau, tá? E demissão, né? A gente vai falar também da demissão. 220. O policial civil é proibido, né, caracterizando infração administrativa. Tá? Outro termo importante, cara, quando o cara descumpre tem um dever, o dever não é obrigação de fazer, então ele descumpriu um dever. Agora, ele caiu qualquer uma dessas aqui proibições, o nome é infração administrativa. Então, se a banca chamar um dever de infração administrativa, já está errado, você sabe que ele quer que você sabe que seja o quê? Uma proibição. Primeiro grau, vamos lá. Primeiro grau, são 14 casos, né? Aplica-se a pena de repreensão, ok? No caso das proibições previstas no primeiro grau, ou na reincidência de descumprimento de dever. Então, a repreensão, artigo 225, olha só, 225, né? Ela vai ser aplicada onde? Ó, em proibições, ok? De primeiro grau. Todas elas. Qual que é a outra hipótese, gente? Para que serve um regime disciplinar? Para educar as pessoas. As pessoas elas são educadas ou pelo bem ou pelo mal, pela dor, né? O cara recebeu uma advertência, ok? O que acontece? Ele incorreu no erro novamente. Ele vai receber outra advertência? Ele vai receber o quê? Uma penalidade mais grave. No direito, ele sempre vai punir aquele, tá, em dobro, tá? Vai com mais rigor aquele que é reincidente, porque ele recebeu a punição e não aprendeu, e ele vai punir também com mais rigor aquele que age de má fé. Então essa aqui é a regra básica do direito. Então esse cara aqui, ó, vai ser o quê? Na reincidência. Reincidência da pena de advertência. Pronto. Tá? Então, se o cara não for pontual, ele pode ser demitido, cara, porque o negócio vai só crescendo. A punição dele vai sendo só em dobro, né? Bacana, ok. Então, aplique-se a pena de repreensão no caso das proibições previstas no primeiro grau ou na reincidência do descumprimento de dever. E agora? Agora eu tenho que apresentar os 14 casos.
Tá? 14 casos. Primeiro, olha só. Permutar horário de serviço ou executar tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. Gente, vocês estão num ambiente altamente hierarquizado. Tudo que vocês fizerem sem autorização do chefe, vocês já estão descumprindo o estatuto. Bacana? Permutar horário de serviço, olha, já foi, né? Tá certo? Ó. Sem expressa permissão. O que é expressa permissão? Tem que ser declarada, né? Normalmente o quê? Documentada. Se você vai querer uma resposta expressa, você tem que solicitar por escrito. Tá? 2. Exibir desnecessariamente arma de fogo, distintivo ou algema. Não façam isso, pelo menos, no estágio probatório, viu, gente? Porque, rapaz, cara, eu adoro o Instagram. Eu adoro. Entendeu? Cara, e o povo, né? Bacana. Então, você não pode exibir desnecessariamente. Professor, eu estou dentro do meu carro particular, indo para o serviço, eu estou exibindo minha arma. É o quê? Desnecessariamente. Tá certo? Agora, você retirou a arma, você está numa operação. Aí não é desnecessariamente, tá? Deixar de usar distintivos quando em serviço. Vamos falar da regra do distintivo? Você é obrigado a portar distintivo, no serviço ou fora dele, ok? Na sua residência não há necessidade. Se você não portar o distintivo, você na hora do seu almoço, você não está portando distintivo, você esqueceu na sua repartição, você vai levar o quê? Um dever, uma advertência, ok? Vem comigo. Agora, aí você foi lá para o QG da PJC e não levou o distintivo. Está em serviço? Ele vai levar advertência ou repreensão? Repreensão. Tá? Ok? O que é, gente? O ambiente aqui é altamente hierarquizado. Disciplina. Tem uns que gostam de exibir, né? Tal, bonito, né? Distintivo, né? Vamos lá. Praticar, atenção, praticar atividade comercial de interesse particular na repartição. Tá? Ó, praticar atividade comercial. Gente, o que é comercial? Envolve dinheiro, tá? Tem a servidora está vendendo bolo de pote. Já foi. Entendeu? Já foi. Vai ter uma repreensão, né? Agora nós temos um caso que é lá do 2º grau, tá? Que é lá do 2º grau, que eu tenho que aproveitar o gancho e antecipar. Praticar agiotagem. Ela vai levar uma suspensão. Gente, agiotagem é diferente de comércio. Comércio tem consumo, né? Professor, o que se entende por agiotagem? Emprestar qualquer quantia de dinheiro e receber juros dela. Tá? Então, emprestar chequinho, descontar chequinho, qualquer coisa aí, é prática de agiotagem. Qual que vai ser a punição? Suspensão. Ok? Eu já coloquei aqui para a gente já explicar uma coisa diferente da outra. E claro que isso aqui é... Oi? Aí, suspensão de quantos dias? O que eu falei para vocês? Oi? Olha, tem a lei complementar 207, que ele regula isso aí. Mas aqui vai ser 15 dias. Aqui é o seguinte, suspensão, gente. Ó, eu vou falar um negócio extra para vocês, tudo bem? Ela é sempre contada de 15 em 15. Mais levinha, 15 dias. Um pouquinho mais levinha, 30. 30, 45, né? Entendeu? Até a máxima que é 90, entendeu? Então é sempre pulinho de 15 em 15. Não é aqui que regulamenta isso. Quem vai regulamentar isso é uma outra legislação aí, tá? Ok? Pois é, essa está aí... Não, eu entendi. Mas olha só, o que vai acontecer? Tem essa lei e tem uma lei específica que especifica só essas coisas no estado de Mato Grosso, que é para todo mundo. Então lá, tá? Pode ficar... Isso aí a gente vai chegar lá, fica de boa aí. Vamos lá. Atribuir-se de qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerça. Olha aí, gente, atribuir-se, né? É fazer alguma coisa, né? De qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerça, né? Tá? O cara que... isso aqui já presenciei, né?
O cara que me desculpe aí, mas eu tinha um colega de faculdade que ele era investigador, né? O cara, gente fina demais, né? Algumas vezes ele se passou por outro cargo. Então já foi, né? Tá certo? Acionar desnecessariamente a sirene da viatura policial. Repreensão. Tá? Desnecessariamente. Comparecer em visível estado de embriaguez ou ingerir bebidas alcoólicas durante o serviço. Exceto em atividades especiais. Ok? Não. Ele estava no horário de folga dele, aí tem defesa, tranquilo, entendeu? O que é atividade especial? O cara está se fazendo, ele está, como é que eu chego? Ele está infiltrado, né? Está infiltrado, tal, entendeu? É diferente, tá? Ok? Não residir na sede do município onde exerce a função. Por quê? Porque ele quer um cara que fica perto, né? Localidade, 24 horas, salvo se for sede de município contíguo. Né? Bacana. Concorrer para erro de superior hierárquico, subordinado ou de outro servidor. Então, se você provocar o erro de alguém, você vai ser repreendido. Segundo grau. Oi? Essa não residir aí, isso nós falamos destacado em delegacia de Poconé. O cara não mora em Poconé, mora aqui abaixo, já cai nessa daí ou não? Cai nessa aí. Porque tem o livramento no meio, né? Agora, você mora em Livramento, trabalha em Poconé, aí até pode, né? Mas o que você faz aqui? Tá? Sugestão. Você vai fazer um ofício, né, para o delegado, falar, olha, que se tem algum problema, você residir em tal lugar, tal, né? Você faz isso, se ele autorizar, tá, beleza, tá? O negócio é burocrático, gente, tá? Por isso que eu falo, o cara ficar 30 anos na polícia, cara, 30 anos na polícia, tá? 30 anos na polícia, dificilmente ele vai ficar ileso. E eu vou te falar outra coisa. Olha só, eu vou falar outra coisa para vocês. Os caras têm predisposição de aplicar as penas, viu? Entenderam, gente? Não, os caras têm predisposição de aplicar a pena. Pode ter certeza. Dar-se ao vício de embriaguez ou de substância que provoque dependência física ou psíquica. Ofender culposamente a integridade corporal ou a saúde de outrem causando lesão corporal. Tá? Aí aqui tem culposamente, ou seja, sem intenção, né? Sem intenção, então ele vai levar uma repreensão. Tá? Agora, diferencial do nosso curso. Inciso 13, tá lá. Revelar culposamente segredo que tenha conhecido em razão do cargo ou função, com prejuízo para o Estado ou para o particular. Ele vai levar o quê? Uma repreensão. Agora, tá? Lá, inciso 4º. Ó, o 4º grau, basicamente, é para quê? Demissão. Tá? Basicamente, porque tem algumas regras de aplicação dessa pena. Revelar dolosamente. Olha a diferença. Ó. Culposamente... Inciso 1º grau. Culposamente, 4º grau. Segredo que tenha conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado ou para o particular. Ou demissão. Um dos dois. Depende das atenuantes, das circunstâncias, entendeu? É isso, exatamente. Tá? Um ou outro. Aqui é o quê? Só a repreensão. Tá? Só a repreensão. Ser reincidente em qualquer dos deveres dispostos no artigo anterior. Fechou? Né? Ser reincidente que nós colocamos aqui. E agora? Qual que é a multa? Agora a gente vai estudar o 2º grau, né? Vem comigo aqui. 2º grau, gente. Atenção. Suspensão, né? A suspensão será aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas com repreensão. Vamos notar aqui. Suspensão. Ok? Suspensão. Reincidência.
da repreensão. Bacana? Tá? Suspensão. O cara chegou atrasado um dia, advertência. No outro dia, tá? Então tá aí, tá? Outra coisa. Não, vou explicar isso aqui para você, depois eu explico essa outra coisa. Tá? Nas proibições previstas do segundo grau. Ou seja, o caso da suspensão é mais detalhado. Vocês não podem errar a questão de advertência, não podem errar a questão de repreensão e de demissão. Não pode. Vocês não podem errar. Tá? Ok? Não podendo exceder a 90 dias. Então, suspende, quem suspende alguém por algum tempo, né? Então, é até 90 dias. Ok, vamos lá. A suspensão aqui é o 227. Vamos lá, suspensão, né? Segundo grau, tá? Vocês observam o seguinte, que mais da metade dos comportamentos aqui desejados, tá? Os comportamentos estão no segundo grau, que é as coisas mais do dia a dia, realmente, ó. Proporcionar a divulgação de assunto da repartição ou de fato ali relacionado, ou divulgá-lo por qualquer meio em desacordo com a legislação vigente. Manter relação de amizade ou exibir-se em público com pessoa de notório e desabonador antecedente criminal ou policial, salvo por motivo relevante ou de serviço que é atividade especial. Tá? Bacana? Tá aí, né? Descumprir ordem superior, salvo quando manifestamente ilegal. Então é o seguinte, ele tem o dever de cumprir as ordens, não é isso? Agora, se ele recusar, aí ele pode cair aqui para o senhor. Aí ele vai cair aqui na suspensão, tá? Segundo grau. Não tomar as providências da sua alçada sobre a falta ou irregularidade de que tenha conhecimento ou, quando não for competente para reprimi-la, deixar de comunicá-la imediatamente à autoridade que o seja. Tá? Deixar de oficiar de forma tempestiva e justificada em expediente que lhe seja encaminhado. Negligenciar na execução de ordem legal. Interceder dolosamente em favor da parte. Tá? Você não tem que ser neutro, né? Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou plantão para o qual estiver escalado, abandoná-lo ou deixar de comunicar com antecedência à autoridade policial a que estiver subordinado a impossibilidade de comparecimento à repartição, salvo por motivo justo. Lançar dolosamente em registro, arquivo, banco de dados, papel, qualquer expediente oficial, dado errôneo, incompleto ou que possa induzir a erro, bem como neles inserir anotações indevidas ou falsas. Faltar ao ato processual judiciário ou administrativo do qual tenha sido previamente cientificado, salvo por motivo relevante que será comunicado por escrito à autoridade policial a que estiver subordinado no primeiro dia útil em que comparecer à sede do exercício. Utilizar para fins particulares, sob qualquer pretexto, material pertencente ao Estado, interferir indevidamente em assunto de natureza policial que não seja de sua competência, fazer uso indevido de bem ou valor que lhe chegue às mãos em decorrência da função ou não entregá-lo com a brevidade possível a quem dê direito, deixar de identificar-se quando solicitado ou quando circunstâncias o exigirem,
Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer objeto ou documento da repartição, valer-se do cargo com um fim ostensivo ou velado de obter proveito de qualquer natureza para si ou para terceiro, se o fato não tipificar falta mais grave. Tá? Se não tipificar falta mais grave, né? Gente, eu vou fazer a leitura porque é importante, tá? Quando a gente chegar, algumas coisas aqui. Fazer uso indevido de cédula de identidade funcional, arma, algema ou bens da repartição ou cedê-los a terceiros, de fato, não tipificar a falta mais grave, né? Um colega está sem a identidade funcional dele, o distintivo, ele pode emprestar para o outro? Não, não pode, né? Negligenciar a revista de preso. Então, todo mundo que é capturado em flagrante tem que passar pela revista, né? Permitir ou tolerar ainda que implícita e culposamente que subordinado ou colega de serviço maltrate física ou moralmente preso ou pessoa sob investigação ou custódia policial. Tratar superior hierárquico, subordinado ou colega sem o devido respeito ou deferência. Deixar, sem justa causa, de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente. 22. Deixar de recolher aos cofres públicos taxas e emolumentos previstos em lei. Porque, às vezes, na atividade policial, tá, você pode estar emitindo algumas taxas, né? Hoje não tem mais, mas antes já tinha mais taxas, uma tabela que tinha da segurança pública, né? Então o cara ali, ele tinha que às vezes emitir um DARFzinho, alguma coisa para poder, hoje dificilmente tem, tá? Deixar de encaminhar o órgão competente para tratamento ou inspeção médica subordinado que apresentar sintomas de intoxicação habitual por qualquer substância que determine dependência física ou psíquica ou deixar de comunicar tal fato à autoridade competente. 24. Dirigir ou permitir o uso de viatura policial com imprudência, imperícia, negligência ou sem habilitação legal. Infringir regras de legislação de trânsito ao volante da viatura policial, salvo-se em situação de emergência. Manter transação ou relacionamento indevido com preso ou respectivos familiares. Não pode fazer negócios, né? Criar animosidade velada ou ostensivamente entre superiores e subordinados, ou entre colegas ou indispô-los de qualquer forma, né? Por isso que o pessoal conversa pouco, né? Constituir-se procurador de parte ou servir de intermediário perante qualquer repartição da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, salvo quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Olha que coisa interessante, isso aqui está em todos os estatutos, né? Então, o que é servir de procurador? Você ali representar o interesse de alguém na repartição. Então, regra geral, você não pode representar o interesse de ninguém. Somente em 2 casos, cônjuge ou parente até o segundo grau, tá? Até parente segundo grau. Vamos lá, rapidão, rapidão. Atribuir ou permitir que se atribua a pessoa estranha a repartição ou desempenho de encargos policiais. Praticar agiotagem, né? Vamos aqui. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário, né? Isso aqui merece explicação. Exercer comércio, né? Ou participar. Então, você não pode exercer comércio, você não pode ter um bolichinho em casa. Certo? Mesmo que não esteja registrado. Agora, professor, eu posso ser dono do bolichinho, mas eu não exerço o comércio? Pode. Tá? Ele não quer que você seja um comerciante. Que, como ele fala assim, acionista, significa dizer que é o seguinte, você tem as cotas, né? Ou você tem as cotas, as ações de uma determinada empresa, mas você não faz atos de comércio, não tem atos de gestão. Exercer mesmo, nas horas de folga, qualquer outro cargo, função ou emprego, exceto atividade relativa ao ensino. Tá? Então, aqui já deixou claro, né, que exceto atividade relativa ao ensino. Usar da influência de pessoa estranha à instituição com o intuito de obter qualquer benefício funcional para si ou para outro policial civil, indicar advogado para assistir preso ou a pessoa sob sua investigação policial, solicitar de particular vantagem devida para realizar diligência policial,
Deixar de prestar auxílio possível, mesmo em horário de folga, ao policial empenhado em ação legal, quando for notória a necessidade desse auxílio, aí o dever de ajudar o colega, né? Induzir, influir na escolha de despachante de serviço de guincho, corretor de seguro e agente funerário, divulgar através dos meios de comunicação fato ocorrido na repartição ou proporcionar divulgação sem prévia e expressa autorização, salvo se for o titular do órgão ou unidade policial, receber presentes ou vantagens de qualquer espécie, sob qualquer pretexto, em razão das atribuições que exerça, né? Muitos estatutos permitem você receber presentes, né? Só que é o seguinte, os estatutos falam até R$100, até R$200, aqui na polícia é zero, tá? Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, né? Munus, né? Do que foi suspenso ou privado por decisão judicial, né? É um dever, né? Atividade ou dever que você tem por decisão policial. Vamos aqui. Eu estou fazendo uma leitura meio rápido para a gente acabar isso aqui, que eu não gosto de fazer as leituras, né, mas tem que fazer, né? Deixar de comunicar com o corregedor-geral até o primeiro dia útil subsequente sobre a ciência de fato criminoso que envolva o policial civil, praticar qualquer outro fato devido com contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo, né? Ok, terminamos aqui, né? As de segundo grau. Vamos lá. Agora, terceiro grau, tá? Então, terceiro grau, ela vai ser aplicada, né, ao quê? Suspensão ou demissão, né? Então, já vamos colocar aqui, vamos começar a fazer aqui, ó, a demissão. Todas do terceiro grau cabe demissão? Não. Tá? A gente vai falar os casos concretos, ok? Vamos apresentar os 7 casos do terceiro grau. Agora observe que a quantidade vai diminuindo. Quarto grau é apenas 4, né? A suspensão, já falamos aqui, né? Terceiro grau, vem aqui comigo, vamos lá. Da demissão, vamos ler aqui a demissão, depois a gente volta lá. Olha só. Poderá ser aplicada a pena de demissão. Gente, poderá ser aplicada. Então, ele está criando as possibilidades, né? 1. Nas proibições de quarto grau, ok, né? Por contumácia específica das proibições do terceiro grau. Tá? 3. Por contumácia genérica por mais de 3 punições no prazo de 2 anos nas punições do terceiro grau. Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui demissão, gente. Vou colocar terceiro grau. O que é a palavra contumácia, gente? Contumácia é constantemente, direto, várias vezes, né? Então ele coloca aqui a primeira específica, né? Específica. Específica nas proibições de terceiro grau, ok. Nós temos quantas proibições de terceiro grau? 52. 57. Não, desculpa, de segundo grau. Não, terceiro grau, desculpa, 7, perdão. Então nós temos o quê? Nós temos 7 proibições de terceiro grau. O que é contumácia específica? Eu vou falar aleatoriamente, a terceira. Eu fui lá, pisei na bola na terceira. Uma vez, eu vou levar qual pena? Suspensão. Contumácia, de novo. Demissão. De novo. Terceiro grau. Primeira vez, eu descumpri a terceira. Suspensão. Contumácia específica. O que é contumácia específica? Tem que ser a mesma. Agora, outro caso, a genérica. A primeira vez, o cara foi lá no terceiro grau, a terceira. Bacana. Levou suspensão, pagou a pena dele, ok. 3 meses depois, o cara fez a quarta. A quarta, ele vai rever qual pena agora? Suspensão.
Ok? Aí, pela terceira vez, ele fez a proibição número 1. Aí ele fez 3 vezes contumácia da terceira. Então ele vai ter a pena de demissão. Por contumácia genérica, ou seja, não é a mesma. Por mais de 3 punições, eu falei 3, tem que ser mais de 3 punições, num prazo de 2 anos, proibições do terceiro grau. Ok, então, vamos lá, você que gosta de esqueminha, tá? Suspensão, todas do segundo, todas do terceiro. Do terceiro, pode gerar demissão? Pode. Com a contumácia específica, quando ele faz a mesma, né? Mais de uma, né? Ou pode ser mais de 2, dependendo lá da comissão, né? Ou a genérica, que é mais de 3. Então, aí é pena de demissão, tá? Isso aqui é só para explicar para vocês a questão da suspensão, né? Agora vamos aqui, estou explicando a suspensão ainda. Terceiro grau, CET. Expedir documento de identidade funcional ou qualquer tipo de credencial sem credencial a quem não exerça cargo ou função de policial civil. Tá? É fraude, né? O cara é fraude, isso aí é crime, inclusive, né? Exercer pressão ou influir junto a subordinados para forçar solução ou resultado ilegal ou imoral. Tá? Então, você quer gerar um outro resultado, você tenta lá forçar, né? 3, tá? Ausentar-se do serviço por 45 dias ou mais alternadamente. Tá? 45 dias alternadamente durante um ano. Sem causa justificada. Então, se o cara tiver 45 faltas aí, né? Ok, com a ausência aí sem causa justificada, né? Você vai poder receber o quê? Uma suspensão, né? Promover ou participar de jogo proibido. Solicitar ou aceitar empréstimo em dinheiro ou valor de pessoa que trate de interesse na repartição ou que esteja sujeito à sua fiscalização. Aceitar empréstimo, né? Está punindo mais o cara que né? Solicitar ou aceitar empréstimo, né? Ok. Praticar qualquer ato que caracterize improbidade administrativa. Ó, caracterize, gente. Porque é o judiciário que vai punir, né? É o judiciário que pune lá. Praticar qualquer outro fato definido como crime, como pena prevista de detenção, isolada ou cumulativamente com a pena de multa. Olha aí, né? A gente sabe que a pena de detenção é a menor que tem, né? Tem a reclusão, que são para crimes de maior potencial ofensivo, e tem a detenção, tá? Então aí, esses são os 7 casos, né? Qualquer um desses 7 casos, via de regra, suspensão. Casos na qual de terceiro grau gera demissão, contumácia específica, que é a mesma, o cara está reincidindo várias vezes na mesma, ou mais de 3 na genérica. Ele vai ter a demissão dele. Poderá ter, né? Tá, vamos lá. 4º grau. Então, 4º grau, você aplica a pena de suspensão, pode ter caso de suspensão, demissão ou cassação de aposentadoria. Nesse sentido, né? 4º grau, ó, suspensão, 4º grau, ok? Vem comigo aqui. Demissão. Ó, as proibições do 4º grau, ok? Já vimos isso aqui. Será cassada a aposentadoria do policial civil inativo quando houver se aposentado irregularmente ou quando em atividade cometer proibições de 4º grau. Então, cara, ó, quando em atividade ele cometer qualquer infração de 4º grau, tá? Ok, né? Ou quando tiver, claro, a sua aposentadoria ela foi incorreta, né? Quais são? Vamos lá. Abandonar o cargo ou ausentar-se do serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justificativa. Tá, abandono de cargo, né? Revelar dolosamente segredo
que tenha conhecido em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado ou para o particular. Por contumácia superior a 2 punições de suspensão por infração contida no 3º grau no período de 1 ano. A contumácia aqui, gente, era mais de 3 em 2 anos. Quarto grau. Por contumácia superior, tá? Aí ele não colocou genérica ou específica, ou seja, qualquer uma, a 2 punições de suspensão por infração contida no 3º grau no período de 1 ano. E, finalmente, praticar qualquer outro fato definido como crime, cuja pena prevista seja de reclusão. Tá? Seja reclusão isolada ou cumulativamente. Então, pena de reclusão vai ser o quê? A demissão. Tá? Ok. Pronto. A gente falou o quê? Das penalidades. Tá? Falamos das penalidades, falamos de todas as... Aliás, a gente falou do quê? Dos comportamentos. Né? Outra coisa, gente. O policial civil, ele está sujeito a responder. O que vem a ser responsabilidade? A responsabilidade significa dizer que ele responde pelos seus atos, né? Então, não só policial civil, mas todo e qualquer agente público tem 3 responsabilidades que ele poderá responder. Se ele cometeu um crime, o policial, ele vai responder o quê? Penalmente. Se ele causou dano a alguém, civil, dano, reparação do dano, não é isso? Se ele infringir, se ele desrespeitar qualquer uma desses comportamentos requeridos, ele vai responder o quê? Administrativamente, ok? Então, isso aqui é só por tabela, né? O policial civil responde penal, crime, civil para reparação do dano, dinheiro, tá? Inclusive para o seu próprio patrimônio pessoal, e administrativamente, aqui quando descumpre aqui o estatuto, pelo exercício irregular de suas atribuições, ficando sujeito cumulativamente às respectivas combinações independentes entre si. Então, pelo mesmo fato, ele pode responder 3 vezes aí, né? Três situações, né? E aí, eu tenho que fazer um pequeno aprofundamento nesse sentido, né? Que existe uma situação no direito brasileiro de excludente da administrativa. Tá? Ali fala que ele vai responder 3 ações independentes, não é isso? Significa dizer que ele pode ser condenado em uma e absorvido em outras 2? Pode? Os resultados estão vinculados entre si? Não. Agora, no penal, tá? Tem súmula disso aí. No penal, ele não conseguiu identificar ele como autor do fato, da autoria do fato. Ele vai ser absolvido. Neste caso, ela vai estender também para o administrativo. Tá? Vai estender também para o administrativo, a autoria do fato, né? A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, ou seja, deixou fazer, né? Omissivo, tá? Comissivo, ou ele fez, né? Ele teve ação direta de procedimento doloso, né? Com intenção ou culpa sem intenção, que importe em prejuízo ao erário ou a terceiros, né? Gente, atenção, olha só. Responsabilidade civil significa que ele causou prejuízo. Se não teve dano material, não há responsabilidade civil. A importância da indenização será descontada do subsídio do servidor e o desconto não excederá a 10ª parte desse valor. Tá? Ou seja, se ele causar dano, ele vai ter que reparar e poderá ser descontado no seu subsídio. A gente já falou que é até a 10ª parte, né? Ok, vamos lá. Seguindo artigo por artigo, né? A gente vai agora estudar o outro artigo, que é o título número 6, né? 11, né? Estamos chegando no final. As penalidades, nós já estudamos elas, né? Agora vai ficar fácil. Aqui, gente, no direito administrativo, o direito administrativo, né, é diferente da justiça, tá? É diferente. Olha só, na justiça, a situação é triangular. Você tem um juiz que representa o Estado, não é isso? Aqui você vai ter o réu, tá? E aqui você vai ter o autor da ação.
Não é assim? O juiz não está na situação superior? Isso aqui é no direito penal. No administrativo, para você entender realmente isso, você vai ter que colocar que está a administração pública aqui, certo? No mesmo nível de quem? Do policial. Por exemplo aqui, ó. Policial, servidor, mesmo nível. Está no mesmo nível. Tá? Então não existe uma diferenciação. Ok, vem comigo aqui, vamos lá explicar cada um desses itens aqui. Das penalidades, já expliquei para vocês, né, antecipei. Né, das penalidades, advertência, expliquei, repreensão explicado. Tá? Multa, tá? Multa. Quando houver conveniência para o serviço, poderá ser aplicada a pena pecuniária de multa na base de 10% do subsídio do mês correspondente à sua remuneração. Pergunto para vocês, na advertência, repreensão, suspensão e demissão, está claro que está vinculado estritamente a um comportamento que você infringiu? Está claro, gente? Está claro, né? E aqui, qual que vai ser o comportamento que está vinculado? O quê? Não ouvi? Conveniência para o serviço. Né? Ou seja, conveniência para o serviço. Significa que o cara está trabalhando ou não está trabalhando? Conveniência para o serviço, né? Aqui é o seguinte, cara. Tem duas situações de multa, tá? Tem a multa da LC 04, que eu tenho que explicar para vocês. E tem a multa da LC 407 de 2010. A multa na 04, para não ter confusão, diz o seguinte: quando o servidor público receber uma penalidade de suspensão, essa suspensão poderá ser convertida em multa. O cara recebeu 30 dias de suspensão. Gente, ele vai trabalhar nesses 30 dias? Ele recebeu uma multa de uma suspensão de 30 dias. Ele vai trabalhar durante os 30 dias, sim ou não? Não, ele vai ficar na casa dele. Em contrapartida, ele não vai receber a sua remuneração. Explicou? Explicado? Vamos lá. LC04, ele recebeu a punição de 30 dias, só que ele é um cara importante para a administração pública. Então, essa pena poderá ser convertida em multa, né? Que essa multa é 50%. Então, neste caso, ele trabalha os 30 dias, só que ele recebe quanto? 50%. Está claro a regra aqui da 04? Ok, né? Aí eu pergunto, essa regra da 04, ela pode ser aplicada aqui na suspensão aqui? Pode. E já aconteceu vários casos. Explicou a multa da 04? Tá? Eu acredito que a maioria de vocês já estudaram isso em algum estatuto aí, tanto do Estado, a 8.112, nesse sentido. Agora aqui é da polícia. Aqui é outra multa. Quando houver conveniência para o serviço, poderá ser aplicada a pena pecuniária de multa na base de 10% do subsídio no mês correspondente da remuneração. Ou seja, lá na sindicância, né, a autoridade lá da sindicância pode propor, tá, a qualquer momento a multa de 10% para vocês. É isso aí. Não ficando condicionada a pena, só a pena de suspensão. Agora, ontem eu falei com vocês que a relação de multa, a top mesmo que eu conheço, é de Goiás. Lá ele fala, você recebe uma repreensão, tá? Ok, mais uma multazinha a ser paga, um boletinho para você pagar. Falando sério, tá lá, ok? Multa, tranquilo. Suspensão, nós já explicamos aqui a suspensão. Agora, só recordar, né? Demissão.
Os 3 casos de demissão é importante, cai demais no concurso, todos os casos de quarto grau, né? E mais o que? Contumácia específica e a contumácia genérica, né? Bem explicadinho para vocês aí, né? Cassação de aposentadoria, o que acontece com a cassação de aposentadoria? Ela equivale o quê? Ela equivale à demissão, tá? Só que é o seguinte, a demissão nós temos quantas possibilidades? 3. Existe a contumácia para a cassação de aposentadoria? Não, porque ele já aposentou, acabou. Entendeu? Então, o que? O 4º grau, né? Todas elas de 4º grau durante a sua atividade, porque quando ele aposenta, ocorre o fenômeno da vacância do cargo. Olha aí, vacância do cargo. Uma forma de vacância do cargo, qual que é? Aposentadoria. Então, você não pode aplicar as penas de quem já está com cargo vago, né? Aí a punição vai ser a cassação da aposentadoria dele. Ok. Vamos comigo aqui. Das regras de aplicação da pena. Tá? Regras da aplicação da pena. Também no direito, né, aqui no direito administrativo, a pena ela tem que ser o quê? Ela tem que ser analisada, ela tem que ser considerada. A pena para aplicação da pena tem que ser considerada todas as circunstâncias, a conduta, as provas, as situações que vão agravar, as situações que vão apenar, que vão amenizar a situação do servidor, do policial. Então a pena aqui, ela tem que ser considerada todos esses fatores. Isso que diz o artigo 230. A natureza, olha aí, a natureza, a gravidade, os motivos determinantes e a repercussão da infração, os danos por ela causados, o comportamento, os antecedentes funcionais do servidor policial civil, a intensidade do dolo, o grau da culpa devem ser considerados para a dosagem da sanção administrativa. Então, você tem que considerar o quê? Todos esses fatores aqui, tá? Para a aplicação da pena. Tá? Professor, aonde que tem mais margem para a aplicação da pena? Qual que é a pena? É a pena de suspensão, porque ela fala suspensão até 30 dias. Por isso que tem a lei complementar, salvo engano, a 207, que ela fala 15, 30, até 90. Então ela faz o quê? Ela vai fracionar para ajudar. Então tem que analisar toda essa situação aqui, dos fatos, né? Da circunstância do fato, né? Nesse sentido, né? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter situações que a pena vai ser atenuada, né? Ou seja, vai ser mitigada, ela vai ser considerada aí, ela vai ser reduzida, né? Poderá ser reduzida. Em quais casos, né? Olha só. Primeiro, né? Haver o transgressor procurado diminuir as consequências da falta. Ou antes, né? Ou haver antes da aplicação da pena, reparado o dano. Tá? Então, o que acontece aqui no direito, né? O direito sempre vai o quê? Sempre vai atenuar aquele que se arrepende do seu erro, tá? O direito, gente, ele serve para isso, para o quê? Disciplinar as pessoas, né? Por isso que na reincidência ele sempre pune com mais rigor, normalmente em dobro. Em contrapartida, aquele que se arrepende do seu erro, confessa, repara o dano, contribui com a polícia, contribui com a justiça, ele vai ter uma pena mais reduzida. Por quê? Porque a pena não é só a punição, a pena é o quê? O efeito pedagógico. Né? Pedagógico está o direito, né? Segundo, haver o transgressor confessado espontaneamente a falta perante a autoridade sindicante ou processante, né? De modo a facilitar a apuração daquela. Bacana? Então nós temos aí duas situações, né? Ele, espontaneamente, professor, autoridade sindicante e autoridade processante, né? No item 2, às vezes a gente não percebe, mas ele colocou aqui uma possibilidade de arrependimento extrema, tá? Extrema, tá? Professor, teve o PAD, ouviram todo mundo e todas as pessoas envolvidas e ainda o relatório não foi emitido. Então, até a publicação do relatório, como você tem uma parte de iguais, você pode acrescentar documentos ao relatório final da comissão, porque não é triangular, ok? O que acontece? Até antes da expedição do relatório, você pode confessar. Tanto no PAD quanto na sindicância. Tá? Não é só, aconteceu, você vai lá e já confessa. Não, durante o processo, né? Então, antes aí da decisão, você pode aí, espontaneamente. Detalhe,
Pegadinha de concurso. A comissão sindicante, o PAD, a comissão, é ela que aplica a pena? Não. Quem aplica a pena é a autoridade competente. Alô, alô? É a autoridade competente que faz o seguinte, que aplica a pena. Certo, gente? Autoridade competente. Então, não é a comissão sindicante. Aqui está dizendo que ele vai confessar para a autoridade competente ou no âmbito da comissão? Na comissão. Então, o prazo para ele se arrepender é durante o processo investigatório. Ixi, desligou tudo aqui, né? Ixi, cara, acho que queimou aqui, hein? Ixi, agora vai demorar um pouquinho. Pessoal, está acabando aqui nossa aula aqui, tá? Vamos ver aqui a questão aqui da competência para aplicação das penas, tá? A gente tem que ver aqui um assunto muito importante, que é a reabilitação, tá? O processo de reabilitação. Por exemplo, o cara, ele recebeu uma penalidade aqui de advertência. Isso aqui vai ficar prejudicando ele na ficha funcional até quando, né? O cara não pode, se ele recebeu a advertência, ele não teve reincidência, então o direito aqui ele vai estabelecer aqui um período na qual ele vai ser reabilitado. E prazo para reabilitação também. Outra coisa importante que a gente vai ver na aula de hoje, né? A gente vai ver na aula de hoje é o seguinte, prescrição, né? Por exemplo, o cara chegou atrasado hoje, né? Aí tem um cara que está perseguindo ele. Até quanto tempo prescreve aquela infraçãozinha que ele cometeu naquele dia? Aquele descumprimento de dever que aconteceu aquele dia? E 5 anos é para pena de demissão, entendeu? Então é o seguinte, tem um prazo que chama-se prescrição. Senão virava o quê? Virava lá, cada um ia ter um dossiê de um colega, né? Opa, tal dia aconteceu isso, 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 né? Ah, foi ter rápido aqui. Ó, gente, de novo, segunda-feira vai ser o professor Marciano Xavier, tá? Inclusive, estarei com vocês aqui, que eu quero dar uma... vou aproveitar que são 5 dias de aula seguidos, né? Eu tô tranquilo semana que vem. Eu vou fazer questão de estar aqui com ele, aqui, prestigiando a aula dele, porque o cara é fera, né? O cara é fera, e eu digo para vocês o seguinte, que o professor Marciano, ele está com a gente desde 2012, aqui na Lá Concursos. E eu tenho um sistema aqui de avaliação de professor, principalmente do online. E desde 2012, o professor Marciano, ele é o 01 absoluto. Tá? Absoluto, absoluto, absoluto. De como o melhor professor da empresa, da escola aqui. Absoluto, né? Ok? Comigo aqui rapidão. Perdemos alguns minutos aqui preciosos, né? Rapaz, até meu relógio saiu do ar. Gente, ok, atenuante, né? Então, o direito de arrependimento dele vai amenizar a punição? Sim. A qual que é o prazo limite? O relatório final da comissão. Aonde que está isso? Na LC 07, tá? Agora que agravam. Situações que vão agravar, né, a situação do sujeito, né? Quando constituem ou qualificam outra infringência contida nas proibições. Primeiro, como já disse, sempre no direito vai punir com mais rigor aquele que é reincidente. Tá? A prática de infração durante a execução de serviço policial. Tá? Então, durante o serviço policial, se acontecer a infração, ele vai ser punido aí com mais... Vai agravar a situação dele. Né? Circunstâncias que vão... Não é que vai agravar, são circunstâncias que vão agravar. O que são essas circunstâncias, gente? Olha só. Circunstâncias que vão atenuar e circunstâncias que vão agravar. Tá? O que acontece? A comissão não vai fazer um relatório? Nesse relatório, ele não vai ter que analisar circunstâncias, a gravidade, a natureza, o fato. Então, para a formação do juízo de valor do relatório, o relatório tem que ser o quê? Conclusivo. Ele tem que ser conclusivo. É ou não é? E tem que justificar. Então, ele vai ter que considerar todas essas situações no relatório final. Coação, instigação ou determinação para que o servidor policial civil, subordinado ou não, pratique infração ou dela participe.
impedir ou dificultar de qualquer maneira a apuração de falta funcional cometida. Concurso de dois ou mais agentes na prática de infrações. Ou seja, se a infração tiver envolvida mais de uma pessoa, tá certo? 2 ou mais pessoas, ele já vai ter o quê? Uma situação, uma circunstância que vai agravar a situação dele, né? Ok, vamos lá. O ato que combinar pena ao policial civil mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Tá? Então, se a gente for analisar o estatuto, muito bem escrito, ele é todo o quê? Todo fundamentado. A pena de repreensão, qual que é o fundamento? Está aqui, ó, proibições de primeiro grau, reincidência, tudo certinho para ter a legalidade, estritamente legal, né? Vamos lá. Mais uma parte importante aqui. A aplicação de penalidades pelas proibições constantes desta lei complementar não exime o policial civil da obrigação de indenizar o Estado pelos prejuízos causados, né? Nem precisava falar isso, né? Porque é o seguinte, ó, a obrigação de indenizar o Estado dos prejuízos causados. Aqui nós estamos falando qual tipo de responsabilidade? Responsabilidade civil, né? Civil. Esses prejuízos causados aqui são prejuízos financeiros, né? Agora a gente vai falar de acumulação de cargos, que está no estatuto, deixou bem claro, né? Vem comigo, olha a pergunta aqui. Não estou dizendo delegado nem policial, estou colocando um cargo específico. O investigador de polícia pode acumular outro cargo público? Tá? Essa é a pergunta, né? É a pergunta. Vamos interpretar a resposta agora. Tá? Quando a gente fala de acumulação de cargos públicos, é o artigo 37, inciso 16, não é isso? Vem comigo aqui. 2 cargos de professor, não cabe. 1 cargo de professor como técnico ou científico. Cargo policial é técnico? O cargo de policial é científico? Ok, né? Tá claro isso, gente? Tá? Só que no estatuto deu uma brecha bacana, né? Lá, nas proibições de segundo grau, ele fala: exercer, mesmo que nas horas de folga, qualquer outro cargo, função ou emprego, exceto atividade relativa ao ensino. Tá certo? Então pode. Ensino. É professor. Não, só professor. Ok, só. Aí é o seguinte, é porque ninguém questionou esse dispositivo na lei, no judiciário. Né? Porque se questionar, tem parte do Brasil que já questionaram, e policial, em outras partes do Brasil, não é permitido acumular cargo de professor. Mas aqui está valendo. Bacana? Entenderam? Ok. Para que isso? Para o cara sair desse cara aqui, ó. Olha só. Tá? Gente, comigo aqui, eu expliquei nas aulas passadas, regra geral do Constituinte, uma pessoa pode ocupar quantos cargos públicos? 1. Essa é a regra geral. Aqui no Estatuto, lembra aquela obrigação de declarar cargos? A importância que tem isso aí, até para a recondução do servidor? Olha só. Verificado em processo administrativo disciplinar. PAD. Tudo é PAD, né? Acumulação proibida. Essa acumulação proibida é acumulação de cargos. E provada a boa-fé, né? Eu acho difícil provar boa-fé. É difícil, né? Uma das hipóteses aqui que pode ser provada a boa-fé é o seguinte: o cara já tinha um cargo técnico, ele declarou, né, na posse que ele ocupava, que ele estava se desligando naquele exato momento para ocupar, ou seja, ele declarou o cargo, né? E alguma coisa não saiu lá, a sua exoneração do outro cargo. Pode acontecer, né? É uma das coisas, né? O policial civil optará por um dos cargos. Acúmulo ilegal não é permitido. Se tiver boa-fé, se for provada a boa-fé, ele pode escolher um dos cargos, né? Provada a má-fé. No direito, tudo que é má-fé e reincidente, o que acontece? A punição é com mais rigor. O cara de cima, no caput, ele errou? Ele errou, porque ele não pode acumular, ele acumulou. Mas se ele tinha boa-fé, ele tem o benefício de escolher um dos cargos, né? E agora o cara com má-fé perderá também o cargo que exercia mais tempo, né? Perderá também o cargo que exercia mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Ok, né? Na hipótese do parágrafo anterior,
sendo o cargo ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão será comunicada mediante ato próprio da autoridade competente. Então ele vai ser demitido e vai comunicar a outra autoridade porque que está saindo. Por quê? Porque lá ele vai responder outro PAD com certeza, né? Vamos lá, processo administrativo aqui de competência, né? Muito legal isso aqui. Professor, quem que pode, professor? Quem que pode aplicar as penas? Artigo 236. Primeiro, quem que nomeia o servidor, o policial? Primeiro, nomeação é um ato de governo. Ato de governo, somente chefe de poder que pode fazer. Então, quem que é o nosso caso aqui? Governador. Quem nomeia vai ser aquele com competência exclusiva para demitir. Ok? Para julgamento e aplicação das penas previstas. Por que julgamento, gente? O PAD, a comissão, ela não julga. Ela vai fazer o quê? É um procedimento, né? Ela vai analisar e vai emitir um relatório. Com base no relatório, a autoridade competente vai julgar e vai aplicar a pena. Tá? Vamos lá. Pena de demissão, governador do estado. Isso cai, hein? Suspensão limitada a 90 dias. DG. Tá? Então, limitada a 90 dias, né? Até 90 dias é o DG. Tá? Até 60 dias, corregedor geral. Até 45 dias, o adjunto. Tá? Delegados regionais e corregedores auxiliares, até suspensão limitada a 30 dias. Os delegados de polícia, até a suspensão de 15, limitada a 15 dias. Então, lá no âmbito da delegacia, tá? Então, o delegado ele pode aplicar, tá? A pena de advertência, o delegado pode aplicar a pena de repreensão e o delegado pode aplicar a pena de suspensão. Até 15 dias. Para que ele descentralizou esse poder punitivo? Ele descentralizou o poder punitivo, gente, para realmente dar disciplina. Porque se o poder de suspensão fosse lá pelo DG, ia ter poucas, né? Ia demorar muito até chegar o processo lá. Então ele fez o quê? Agilidade ali para fazer acontecer. Outro assunto importantíssimo, cara. Extinção da penalidade. Tá? Extinção da penalidade. Punibilidade. Eu cheguei atrasado hoje. O colega meu faz um dossiê, tira foto do ponto, dá nota certinho e deixa quietinho. Tá? O cara está agindo de má fé. 5 anos depois, você chegou atrasado tal dia, então o Estado vai punir você. Pode? Não pode, porque tem aqui, o direito, olha aqui, a falta sujeita à pena de advertência, ela prescreve em 1 ano. Tá? Punibilidade pela prescrição, ou seja, se não houve a aplicação, o início de algum procedimento para aplicação da advertência, não pode mais ser punido em relação a isso. Tá? Senão fica o estado de nervos, né? A falta sujeita à pena de repreensão. Repreensão, 18 meses. A multa ou suspensão, 2 anos, né? Professor, porque multa ou suspensão, 2 anos, ok? E finalmente a multa de demissão, 5 anos, tá? Então, aí pena 5 anos. Então, você tem que ter sempre essa extinção da punibilidade. Se a administração pública não agir, tá certo? Se ela não agir, ela acontece isso, ok, né? Agora vem comigo, né? Professor, às vezes um PAD demora meses, claro, demora um procedimento lento, né? Altamente formal, né? Uma penalidade de demissão. Iniciou o PAD, né? E aí, professor, o que acontece com o prazo prescricional? Ele vai ser interrompido. Tá? Interrompido. O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato. Tá? Então, no dia que aconteceu o fato. Aí, prova de concurso top, ele vai falar do dia do conhecimento do fato. Não é isso, é o dia do fato. Se você chegou atrasado hoje, então ele passa a contar a partir de hoje.
Não a partir do que a autoridade competente ficou sabendo que você não foi atrasado do serviço ou voltou ao serviço. E interrompe-se, né, pela abertura de sindicância ou o PAD. Tá? Ele vai interromper, ok? Ou sobrestamento de que trata esta lei complementar. O que é o sobrestamento? Ele fica paralisado. Tá? Lá tem uma situação do procedimento administrativo que ele vai ficar paralisado. Tá? Então tem isso. Professor, o que é importante? Você tem que saber que é da data do fato e a partir do momento que a administração pública agiu, ele fica o quê? Interrompe o prazo. Tá? Ele interrompe para a verificação da situação. Nos casos em que ocorrer a prática de crime. Tá? Crime. Gente, um PAD. Houve a prática de crime. O PAD vai averiguar o crime, gente? Não. Crime vai ser o quê? Justiça, Ministério Público, inquérito policial, né? Penal. Aqui não, aqui é administrativo, né? O prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal. Isso aqui é outra coisa. Por exemplo, qual que é o prazo prescricional do crime de homicídio? 20 anos, né? 20 anos. Então, no caso aqui, não será 5 anos, será o quê? 20 anos. Então, ele vai... os principais prazos que você tem que saber nesse caso aqui são os crimes contra a administração pública, viu, gente? E vai ser a professora Laila que vai dar isso para vocês aí na semana dela, tá? Já preparou a aula para vocês, então vai ser a professora Laila, ok? Fechou aqui? Vem comigo. Professor, eu vou carregar, professor, o ônus dessa punição por quanto tempo? Tá? Chama-se reabilitação. Tá? O direito sempre dá oportunidade para que as pessoas se reabilitam. Você foi punido com advertência. Você não cometeu mais essa infração, você foi reabilitado. Ou seja, o direito cumpriu a função do direito, que é você enquadrar vocês nos comportamentos aí que a sociedade requer, no caso da polícia. Será considerado reabilitado o policial punido disciplinamente, com a pena de advertência, 1 ano após a sua aplicação. Tá? Ou seja, após 1 ano da sua aplicação, a sua ficha vai ficar completamente zerada. Repreensão, 18 meses após a sua aplicação. Pena de multa e suspensão, até 30 dias, 2 anos. Tá? Pena com suspensão superior a 30 dias, 3 anos. Tá? Professor, faltou só uma pena para se reabilitar, não é? Qual delas? Demissão não tem reabilitação, né? Que ele já foi reabilitado, né? A gente está acabando aqui. Na imposição de nova pena disciplinar, soma-se a esta o prazo restante a ser cumprido da pena anteriormente aplicada, né? Como assim? Vamos lá. Vamos pegar a advertência. A advertência quanto que é? 1 ano. 10 meses o cara foi lá e pisou na bola. Ele vai perder o benefício da reabilitação, né? Você vai somar 1 ano mais 2 meses. Então ele vai ser reabilitado em 14 meses depois da aplicação da segunda pena. Tá? Então isso aí é a aplicação da pena aqui da reabilitação. Quero dar um recadinho para vocês, gente, rapidão aqui. Está acabando a aula aqui. Vou terminar 5 minutinhos mais cedo a aula de vocês, porque tem a avaliação dessa parte do curso. Tá? Tem a avaliação da parte desse curso, foi o professor Kleber Pinho, foi o professor Igor e eu, né? Então já está com as documentação aí, né? Segura aí um pouquinho, se distribui para vocês. Eu gostaria que vocês fossem bastante francos na avaliação e que essa avaliação sempre fica aqui com a gente aqui no registro do curso e a gente analisa, eu e o professor Kleber, nós analisamos aqui. Vocês terão depois, a próxima avaliação vai ser no final dos módulos, tá? Na questão dos módulos a gente vai ter outra avaliação dessa, tá? Então, por favor, preencha lá pra gente aqui. Eu só vou pedir desculpas para vocês que a gente está em reforma, né? Que lá tem a questão da infraestrutura, só para pegar leve nesse sentido, porque é melhoria que quando vai começar a chover. Aí quando começar a chover a gente tem que ter essa cobertura aí que vai facilitar bastante, tá? Ok. A reabilitação ocorrerá automaticamente. Professor, na prova diz que eu tenho que abrir um processo para solicitar a minha reabilitação. Negativo, ela acontece o quê? Automaticamente. Professor, efeitos da reabilitação, cara. Efeitos da reabilitação é como se estivesse o quê? Com a ficha limpa.
Agora, o registro ele é apagado da sua ficha funcional? Não é apagado. Mas você não poderá ser o quê? Impedido de exercer qualquer direito devido a essa sua punição, porque você foi reabilitado. Ocorrerá automaticamente, independentemente de requerimento do policial civil, decorrido o lapso de tempo necessário, expresso nesse artigo, e caberá ao órgão de controle interno e de gestão de pessoas a atualização dos registros funcionais. Tá? Ou seja, na sua ficha funcional vai constar que você recebeu a punição e vai constar também que você foi o quê? Reabilitado. Não vai deletar esse item aqui, né? Afastamento preventivo, tá? Para que serve o afastamento preventivo, né? O afastamento preventivo é para não atrapalhar os procedimentos investigatórios, tá? Nós temos dois procedimentos de investigação, basicamente. Na verdade, nós temos 3. Nós temos a investigação preliminar, tá? Na verdade, um procedimento preliminar. Nós temos o segundo, que é a sindicância, tá? A sindicância já tem um pouquinho bem mais rigoroso do que o procedimento preliminar. E nós temos o terceiro, que é o todo poderoso, que é o processo administrativo disciplinar, tá? Que é o específico para o cargo, para a aplicação da pena de demissão. Tá? Essa parte do processo administrativo disciplinar, infelizmente a gente não vai dar tempo de passar para vocês, né? Na aula, mas eu vou fazer um convite para vocês. Ano que vem, a gente vai ter mais uma turma aqui da PJC, nesse mesmo modo aqui, e eu tenho um contato de vocês. Lá vai ser 5 aulas, aqui nós tivemos 4 aulas, né? Lá no outro vai ser 5 aulas, e a última aula vai ser do PAD. E aí eu faço um convite aberto, quem quiser vir ano que vem assistir essa aula, pode vir e será muito bem-vindo, ok? Então, o afastamento preventivo para que é? Para não atrapalhar. Não é isso? Não atrapalhar as investigações. Ah, professor, então tem 3 pessoas no meu PAD, mas as 3 pessoas são de outras delegacias. Tudo bem, mas você ali no seu ambiente de trabalho, você pode dificultar. Então, para evitar qualquer coisa, existe o dispositivo do afastamento preventivo. No afastamento preventivo, você vai ser afastado com ou sem remuneração? Com remuneração, você não pode ser punido. Por que você não pode ser punido? Porque ainda você não recebeu a aplicação, está analisando a situação ainda, está investigando, né? Professor, eu vou ser afastado preventivamente, professor, quando recebo uma pena de repreensão? Não. O afastamento, né, é diferente. O policial poderá ser afastado de suas funções fundamentalmente, ou você tem que ter documento fundamentando, quando praticadas proibições de 3º e 4º grau, né? 3º grau, suspensão. E tem 2 casos de demissão, contumácia específica e contumácia genérica. 4º grau, os 4 casos, né? Sem prejuízo do seu subsídio. Para a aplicação do afastamento preventivo, deverá ser observada competências da autoridade 236. Ou seja, quem que pode proceder o afastamento, né? As pessoas que estão lá, governador, DG, né? Governador, DG, corregedor, né? E assim por diante, né? Uma coisa importante, esse afastamento preventivo não é ad eterno, é por 120 dias, né? Gente, tem PAD que demora anos. Anos, ele é prorrogado porque ele toca aquele prazo impróprio, né? Eu tenho um terror do prazo impróprio, né? Tem um terror desse prazo impróprio. E o que acontece? Que não terminou o processo investigatório e deu 120 dias. O que acontece com o cara? Ele é para voltar para os negócios, mas ele sabe para onde que ele vai? Ele fica lotado lá na Cadepol. Ele fica lá na Cadepol. Entenderam, gente? Deu 120 dias e ainda o procedimento não foi encerrado. Então ele fica lá até, né? E finalmente, durante o afastamento, poderá o policial civil ser avaliado por médico psiquiatra e psicológico clínico quando necessário. Nos casos de correição extraordinária, quando em fatos tipificados em tese nas proibições de 4º grau, o policial investigado poderá ser afastado pelo período de até 30 dias mediante despacho fundamentado, né?
Isso aqui é afastamento, isso aqui é outra coisa diferente, né? No período de afastamento do policial, deverá manter, junto à Corregedoria Geral, endereço atualizado onde possa ser encontrado sob pena de revelia, né? Ele vai estar sendo encontrado, né? E todo o procedimento, gente, de PAD, sindicância, investigação preliminar, passa obrigatoriamente pela Corregedoria. Isso é um produto específico da Corregedoria que exerce o controle interno, tá? Ok? Tudo certo aí? Vamos lá? Pessoal, eu quero agradecer vocês aí, tá? Foi um grande prazer estar esses 4 dias com vocês aí. Pode ter certeza aí que vocês aí fazendo uma leitura depois do texto seco da lei, vocês estarão muito competitivos para a prova, gente. Tudo bem? Gente, um forte abraço, bom final de semana. E segunda-feira estamos aqui firme e forte com o professor Marciano. Tchau, gente. Tchau, tchau. Só tem aí a questão aí da avaliação aí.